Olá a todos, uma alegria estar aqui no nosso 13º programa Juridioquê, traduzindo para você aquele conteúdo jurídico que você não tem nem ideia de como funciona, o que é, e a gente está simplificando aqui na Juridioquê. Segue a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, agora a gente tem TikTok também. Estou chocada, segue a gente lá. E hoje o nosso programa, como sempre, super incrível, especial, com um convidado que eu admiro muito, é um profissional super conceituado, dedicadíssimo, auditor fiscal da Receita Federal, professor universitário, aqui conosco, o doutor Otto Mares, que só, né? Otto Mares é só, isso. Só, sim. Sem nada mais. Doutor Otto Mares, obrigado por aceitar o nosso convite. E o doutor Otto vai traduzir pra gente, acreditem se quiser, o que é a Receita Federal. O que faz esse lugar? O que é o tal do fisco? Por que a gente tem que pagar imposto? Será que a gente precisaria pagar imposto mesmo? O que é esse imposto? Então, o nosso programa de hoje vai ser para vocês entenderem um pouquinho como é que esse mundo do direito tributário, de um jeito simples. Certo, doutor Otto? Vamos traduzir para esse pessoal aí? Vamos tentar. Vamos tentar. Doutor Otto, bora começar então explicando o que é essa tal da Receita Federal. O que se faz nesse lugar? Bom, a Receita Federal mexe com a parte mais sensível do corpo humano. Ai, meu Deus. Com o bolso. Então, né? Todo mundo que ganha para a vida, né, trabalha, todos nós trabalhamos para receber o salário ou monta uma empresa para receber o faturamento da empresa. E uma parte desse faturamento a gente quer gastar e outra parte a gente tem que por um bem maior, que é da comunidade, a gente tem que recolher para os cofres públicos. Então, aí que entra a questão da tributação na vida de todo mundo. Inclusive, existe um filme de 2008 com o Brad Pitt. Adoro. Que é o Encontro Marcado. Uhum. E ele diz lá, ele é a morte. Ele diz que existem 2 encontros na vida que são certos, que é a morte e os impostos, ou os tributos. Então, por isso a gente tem uma visão um pouquinho chocante e adversa em relação aos tributos. Ninguém quer morrer e ninguém quer pagar tributo, é mais ou menos isso, né? É por aí, mas a morte faz parte da vida e os impostos, os tributos, eles são muito importantes para a vida em sociedade. A vida moderna depende dos tributos. As outras opções são muito ruins ou inviáveis economicamente. E quando a gente fala de tributo, a Receita Federal olha para todos os tributos, todo o valor que é cobrado pelo Estado no âmbito municipal, estadual, federal, ou o olhar da Receita Federal é só para os recursos, para os tributos federais? Bom, nós temos a nossa Carta Magna, né, a Constituição, ela define tudo, as competências que a gente chama, né? Então, tirando o Simples Nacional, que é a competência concorrente entre estados, municípios e a União, o resto, digamos, os tributos federais, que são 60% da arrecadação, só para vocês terem uma ideia, o ano passado foi arrecadado 1 trilhão 870 bilhões. É bastante, o dinheiro é muito dinheiro. Demais. Desses 1 trilhão e 800 bilhões, 60% foi arrecadado pela Receita Federal. Os outros 40% pelos fiscos estaduais e municipais. O pessoal sonha com vocês, né? Não é tão agradável esse sonho. Digamos assim, 33% do PIB, ou de tudo aquilo que é produzido no nosso país, fica vertido para os estados, municípios e a União como tributos para serem gastos e pagos, né? Todo tipo de despesa. O que é bem importante, assim, que às vezes a gente não dá conta, né? O nosso estado, ele é administrado, né? E para administrar um estado, um município, um estado no âmbito federativo, né? Quando a gente fala estado geral, União, país, um estado como o de Santa Catarina, um município como o de Joaçaba, que é onde a gente está, existe uma estrutura, existe um custo.
Quando as pessoas falam, eu tenho saúde, eu tenho educação, da onde que sai esse dinheiro? O dinheiro, normalmente, vem em grande parte desses tributos. E a sociedade só funciona se esse dinheiro vier de algum lugar. Veja que você tem 3 formas de financiar o Estado. Uma é você explorar outros povos. Então, você invadir, que era feito na época do Império Romano. Eles iam lá, invadiam, dominavam e tiravam todas as riquezas daquele país. Segundo, como os Emirados Árabes, que tem muito petróleo, que o sheik faz todas as obras do Estado com o dinheiro da venda do petróleo. E os, digamos, 99 dos países restantes, como o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, que têm um sistema tributário e que arrecadam a partir da produção de cada indivíduo e que gera uma arrecadação que vai gastar lá no município, no Estado e na União. Então, o aposentado do INSS é pago com tributos. O hospital é mantido com tributos, posto de saúde, a escola. Então, tudo isso... Toda a estrutura do município, do estado, do governo no âmbito nacional é bancado, grande parte, quase que 90%, com recursos de tributos que todos nós pagamos. Praticamente toda a sociedade brasileira é financiada por tributos. E aí que a gente vê assim, uma contradição. Ao mesmo tempo é visto como uma maldição o tributo. Inclusive, se você observar nas campanhas eleitorais, o pessoal diz, eu quero aumentar a despesa, mais educação, saúde, estradas, e quero diminuir a receita. E toda dona de casa sabe que não tem como você gastar mais ganhando menos. Então é a mesma coisa o Estado. O Estado precisa fazer esse balanço. Quando o balanço é negativo, ou seja, se gasta mais do que ganha, aí tem todas as consequências. Inflação, crise, tudo isso que a Receita não administra. A Receita só cuida da parte de arrecadar e entregar para o governo, para os governos, né? Porque parte do IPI arrecadado pela Receita Federal é entregue aos municípios, uma parte para o Estado e uma parte fica para o governo central. É bem engraçado a gente falando de período eleitoral, é isso, né? Os grandes motes eleitoreiros são isso. Eu vou defender os indígenas, os pobres, as mulheres, os negros, a agricultura. Todos eles têm um discurso comum que é redução de impostos. Isso todos eles concordam. O que não se quer discutir muito, que é o grande problema, é o custo, né? Quando você fala da dona de casa, é simples pra gente entender. Todo mundo administra uma casa, vai no mercado, recebe um valor. Agora, quando a tua administração em casa é ruim, quando você ganha um salário mínimo e você quer comprar filé mignon todo dia, ou quando você tem 2 jardineiros, uma empregada, ou paga um aluguel que você não tem condições de pagar, é um problema. Mas a nossa tendência é sempre dizer o seguinte, eu ganho pouco, ou o tributo está me matando, quando na verdade, eu penso, né, no âmbito governamental, a gente vê um problema sério estrutural, né, que é de gestão também, de custo da máquina pública. E talvez isso seria só um ajuste aí seria suficiente para adequar essa sensação que os indivíduos têm de que a Receita Federal é meio que sócia, né? A gente ouve assim, primeiro o valor pro meu sócio, depois o meu. O que é o teu sócio? Não, a Receita, né? A gente vê algumas manifestações da sociedade, como o impostômetro, né? Que a sociedade civil se organizou para mostrar quanto que paga de tributos. E se é pouco ou bastante, tudo depende do tamanho do Estado que a gente quer ter. Então, se eu quero ter muita educação, muita saúde, quero ter dentista, quero creche independente da idade. Então, tudo isso tem um custo. E isso tudo precisa ser discutido pela sociedade. E, infelizmente, nas campanhas eleitorais, não se faz essa discussão. A gente discute eu quero mais, pagar menos. E isso é impossível. Claro que a sociedade precisa se organizar. Hoje já tem sistemas de acompanhamento das despesas públicas.
existem os observatórios sociais que começam a olhar a questão da despesa, né? Será que o meu prefeito está gastando direito? Será que a gestão é adequada? O meu governador gastou bem, gastou mal? O governo federal está gastando bem? Aí às vezes você vê assim um prédio abandonado. Pô, será que não daria para dar uma utilização melhor? O dinheiro está sendo bem gasto? É isso que uma dona de casa faz, ou um dono de casa, né? Ele vê aonde está indo o dinheiro e procura cortar essas despesas e, ao mesmo tempo, ele também tenta aumentar as receitas. Claro que se houver mais crescimento e desenvolvimento econômico, naturalmente a receita aumenta. Sim. Mas isso é uma discussão que tem que ser feita no Congresso e a gente não tem visto os deputados discutindo isso. Assim, os candidatos. Vamos, porque toda vez que a gente ouve falar, vamos procurar uma reforma tributária. E essa reforma tributária não é uma coisa simples de fazer, porque se você tirar um tributo, vai faltar um dinheiro em algum lugar. É só a gente ver, foi baixada a alíquota do ICMS na gasolina. Santa Catarina está deixando de arrecadar 300 milhões de reais por mês por causa dessa movimentação na alíquota. E esses 300 milhões vão fazer falta em algum momento. Porque certamente não era um recurso que estava assim sobrando, né? Ele já estava aplicado em alguma atividade. A mesma porque o Estado, tudo que ele arrecada, ele tem que gastar. Sim. Não existe a superávit, ideia... resultado, vamos distribuir... É bem importante, assim, porque quando você tem uma empresa que é privada, ela tem um resultado econômico. Sobrou no final do ano, com tudo que você vendeu, gastou 100 mil reais. Dependendo do tipo de empresa, você divide esse resultado entre os sócios. Na área pública, não existe isso. Sobrou 1 milhão de reais na receita, no estado, no município, vamos dividir entre prefeitos. Não. Na área pública, nós somos regidos pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, a gente só pode fazer e gastar estritamente o que está definido já numa lei anterior. Então, é uma gestão complexa. E eu vejo, assim, que no âmbito político é um problema seríssimo. Por quê? Porque os nossos representantes políticos nem sempre são pessoas preparadas para a gestão pública. É por isso que é difícil discutir uma reforma tributária. É por isso que é mais fácil dizer assim, vou proteger as crianças, os animais, o meio ambiente, o agricultor, o pobre, a mulher, do que dizer assim... Vamos pensar e discutir alíquotas de ICMS, olhar com mais cuidado a reforma tributária, fazer uma reforma na gestão pública. Por quê? Porque depende de um conhecimento, de uma experiência que nem todos os representantes que a gente escolhe mal pra caramba, tem. E se a gente for ver, essa discussão, ela faz milhares de anos. Primeiro, assim... indício de tributação foi na Mesopotâmia, que é ali na região do Iraque, Irã, chega ali perto do Líbano, que era uma região muito desenvolvida, 4.000 anos antes de Cristo. Eita! Então, já havia cobrança de tributos. Claro que os romanos depois aperfeiçoaram isso, e esse viés negativo do tributo, do imposto, né? Só para esclarecer, né, pessoal? Tributo é gênero. Então, quando eu falo de tributo, é toda cobrança que o ente público faz que pode ter uma contraprestação ou não, né? Porque as pessoas acham assim, eu pago imposto e não tenho nada em meu favor. O imposto é um tipo de tributo, certo, Otto? E como o próprio nome diz, ele é imposto porque ele não nos dá uma contraprestação. É isso? Isso, exatamente. Mas tem outros tipos de tributos que não são só porque, imposto. Assim, a definição de tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, o que é? É algo que você tem que dar em dinheiro e se você não pagar, o compulsório quer dizer que o Estado vai tirar de você por bem ou por mal. Por bem ou por mal. Existem países que Quem nunca assistiu um filme do Robin Hood, que tinha lá o xerife, que ia lá tirar a galinha, tirar os bens do administrado para cobrar a sua parte de tributo. Mas os tributos, eles têm no Brasil 5 espécies. O imposto,
que é aquele... Por e simples, por exemplo, eu tenho um carro. Só porque eu tenho um carro, eu tenho que pagar o IPVA, que é o imposto. Aí nós temos as taxas. Se eu vou renovar minha carteira de motorista, eu preciso pagar uma taxa para receber esse serviço. Então, eu pago uma taxa para renovar meu passaporte. Então, taxa tem prestação, contraprestação de serviço. Aí eu tenho um empréstimo compulsório. Quem é mais antigão, sabe lá que... Não é o meu caso, eu ia dizer assim, nunca nem ouvi falar. Houve um empréstimo compulsório sobre o carro e combustível. Então, você cobra esse imposto e depois, anos depois, devolve. O governo é meio ruim de devolver. Para cobrar é bom. Aí nós temos a contribuição de melhoria, que é quando o Estado constrói. Por exemplo, um município asfalta uma rua que era toda empoeirada, esburacada, e passa um asfalto. Então, quem tem casas ou terrenos perto dessa rua vão valorizar. Então, o governo pode cobrar um pouquinho dessa valorização que houve nos imóveis. Então, são essas... E temos as contribuições sociais, que aí são tributos que são instituídos para uma determinada finalidade. O exemplo mais fácil disso é a contribuição do INSS, que todo mundo paga para um dia ser aposentado e o Estado te pagar a aposentadoria, né? Então, são essas 5 espécies de tributos, mas o mais famoso é o imposto, porque não é doação e sim imposto. Ou paga, ou você vai ser cobrado, né? E aquela discussão, mas eu pago imposto, então é equivocada, né? Porque, na verdade, o imposto não te dá uma contraprestação. É simplesmente pela estrutura do Estado, do corpo social, que esse valor é necessário para essa gestão. Exatamente. O imposto é para financiar o Estado. Show não, né? Mas precisa fazer o quê? É o mal necessário. Otto, então, a atuação da Receita Federal, ela olha tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Qualquer pessoa, seja uma empresa, seja um MEI, seja uma pessoa física, que receba recurso financeiro, seja por salário, seja, né, algum tipo de ganho, falando em imposto de renda, por exemplo, né, que é um tipo de tributo, necessariamente a Receita vai olhar sempre para pessoa física ou para pessoa jurídica, não importa. Exatamente. Ocorrendo o que a gente chama de fato gerador. Fato gerador, pessoal. Que é aquela situação que está descrita na lei que diz que você é obrigado a pagar um determinado tributo. Por exemplo, eu tenho um trabalho remunerado, assalariado. Então, só por eu estar trabalhando assalariado, eu já... Ocorrem vários fatos geradores por esse fato. Primeiro, eu ganho um salário, então eu tenho uma disponibilidade de renda. Essa renda tem que ser oferecida à tributação do imposto de renda. Eu sou assalariado, estou vinculado a um regime de previdência. Então, ocorre o fato gerador previsto na Constituição e nas leis, que o empregado tem que pagar um tanto, né? Por exemplo, funcionário público vai de 11% até 22% de contribuição previdenciária. Então, o fato gerador é qualquer regra que tem na lei que diz que quem se encaixar naquela situação vai ter que pagar um tributo. Isso é o fato gerador. Exatamente. Seja empresa, seja pessoa, se cumpriu aquele requisito, por exemplo, ganho R$400 mil por ano. Tem lá uma regra na lei que diz que quem ganha mais de X tem um percentual de imposto de renda para ser cobrado. Exatamente. Simples assim. Inclusive, dá para ter um exemplo. Vamos imaginar que um pai de família falece e deixa uma herança para o filho menor que tenha 1 ano de idade. Tu vê, ele nem sabe o nome dele, mas como ele recebeu uma herança, ele vai ser tributado. Ele vai ter que pagar o ITCMD, que é um fato gerador do Estado. E se digamos que ele ganhou vários imóveis, e esses imóveis vão ser alugados, aí a mãe dele, que é a responsável, ela vai ter que
pegar esses valores e tributar pelo imposto de renda em nome do menor. Desse menor. Pessoal, não tem idade, tá? Nasceu, é um sujeito de direitos e deveres, está pagando imposto. Está pagando tributo. Simples Exatamente. assim. E mesmo o maior sonegador que houver no mundo, quando ele vai no mercado, ele compra uma roupa, não escapa. Ele acaba pagando os tributos indiretamente. Sonegador é o indivíduo que não paga os tributos, que não paga os impostos, que dá um jeito ou de querer enganar o órgão que faz a cobrança, ou de realmente não pagar e sair escapado por aí. Vou falar uma coisa pra vocês, gente, assim, ó. Quem quer dever no Brasil, deve e não paga. Tá? Assim, ó, que os malandros não me ouçam. Mas assim, quando o indivíduo é um devedor contumaz, safado até, estelionatório e tal, não tem nada no nome dele, não tem conta, não trabalha, o cara não paga. Entendeu? O cara não paga. E o sonegador fiscal pode ser um desses indivíduos que vai dando nó de modo que, né, fica com essa dívida com relação... Por isso que a CPMF, ela tinha um viés educativo, porque difícil, por mais que seja pessoa sonegadora, tu vai... Por exemplo, eu fui num show esses tempos e o vendedor lá de pipoca vendia no Pix, no cartão, ou seja... A Receita olha Pix? Tem as informações do Pix também. Ai, pessoal, então não dá para enganar, pessoal. Ó, quero dizer o seguinte, o fisco está de olho, porque esse era um dos argumentos do Pix, né? De que, como é que vai auditar, como é que vai monitorar essa entrada, essa saída de recursos? Hoje já tá tudo cruzando, né? Tudo Banco, cruzado. Pix, não tem mais escapar. Existe uma declaração que as instituições bancárias fornecem à Receita Federal que informam toda a movimentação bancária dos contribuintes. Então, por isso que as pessoas que sonegam, elas precisam normalmente esquentar o dinheiro, aí tem o crime de lavagem. Então, são várias situações. Esquentar o dinheiro é transitar ele por um meio normal, assim, para fingir que ele veio de um jeito honesto. E tributado, para que ele não precise tributar novamente. Olha então, aí, ó. Isso é... E o dinheiro frio é o contrário. O dinheiro frio é aquele que você não declara, que você não paga tributo, às vezes não paga nem outras coisas, né? Mas é o por baixo do pano. Exatamente. Por isso é muito comum você ver o pessoal que vive de tráfico, contrabando, descaminho, um momento ele quer comprar uma casa, porque ninguém pega o dinheiro e só... ele quer um momento realizar os seus sonhos, ou fazer as suas diversas atividades. E aí, nesse momento que ele vai gastar, ou ele esquenta o dinheiro, ou ele vai ser alvo de uma fiscalização, e aí sim vai ser tributado esse valor. Porque assim, né, pessoal, só para explicar, além desse olhar assim para geral, dos pagamentos dos tributos, tanto de pessoa física quanto jurídica, tem também aquele combate que a Receita faz a alguns crimes contra a ordem econômica, né? Então, o Toronto falou aqui do contrabando, talvez a maioria já esteja familiarizado com o termo, né? Que o contrabando, basicamente, é você trazer um produto de outro país que é proibido de você importar. Por exemplo, produtos usados é proibido trazer, então se você traz, é contrabando. Tipo pneu. Pneu usado, se você trouxer, é contrabando. Tá. Mesmo o cigarro hoje é proibido você trazer cigarro. Quando você traz lá do Paraguai ou mesmo da Argentina, em grande quantidade para revenda, você está sendo enquadrado no crime de contrabando. Olha aí, ó. Então... Por isso que quando vocês pegam essas pessoas aí que trazem, né, cigarro e tal, a Receita, a polícia fiscaliza, né? A polícia, porque é crime. Pegou o cara com uma caminhonete cheia de cigarro, já era crime caracterizado. E fazia o que com esses produtos que são fruto de contrabando, Bom, o contrabando, como ele é proibido, via de regra, ele é destruído, né? Então, o cigarro ele é destruído. Isso vale para vinho também, que vem contrabando? Não, vinho é desse caminho, porque é permitido você importar vinho. Numa quantidade. Então, nesse caso, você pega esse vinho,
O problema do vinho, porque a receita é assim, ó, quando aprende mercadorias que são possíveis de serem importadas, ela pode doar, ela pode vender através de leilão, ou pode destruir. Tá. No caso do vinho, como a gente não tem como garantir a procedência, a Receita tem doado para as universidades, e as universidades têm feito álcool gel. Então, aí eles fazem álcool gel. Olha só, eu já tava pensando em sagu, já tava pensando... Mas tu sabe que a Unesco está com um projeto bem bacana, o Camp de Videira. Para fazer álcool gel, né? Em São Miguel do Oeste? São Miguel do Oeste, para fazer geleia da partir do vinho para usar em escolas públicas. Então, Que legal. Tá ainda numa fase experimental. Show. Então, a Receita entra com a matéria-prima. Com o fruto desse caminho. E a universidade está fazendo as pesquisas para que tenha qualidade, seja um produto que seja aprovado para o assim, consumo. Com todo respeito, né? Crime ou não, o cigarro pode queimar. Agora, o vinho dá um dó, né? Ouvi um tempo atrás que veio ali da Argentina um caminhãozão de camarão. Não sei se era camarão. Camarão. Mesmo. Camarão também é... Cara, isso me quebrou. Fim do camarão, gente? Infelizmente, o camarão a gente não tem como atestar a procedência. E, o pior, a forma que ele é acondicionado. De armazenamento. Então, porque ele sai congelado lá de uma região da Argentina... E aqui, quando ele passa, ele já tá meio mole, né? Já tá meio... E o camarão, como todo mundo sabe, é um produto muito perecível. Sim. Então, seria temerário, né? Seria muito arriscado você doar para uma instituição e dar problemas de intoxicação. Então, só para recapitular, contrabando é quando eu trago coisa que não poderia trazer, e descaminho é quando eu excedo a quantidade ou excedo a condição do produto que eu trago, é isso, basicamente? O descaminho caracteriza você trazer irregularmente para o país produtos que são permitidos de importação. Entendi. Quando é uma pessoa física, por exemplo, eu vou passear nas cataratas e resolvo ir para o Paraguai. Sim. Se eu gasto mais de $500 lá no Paraguai, eu trago, digamos, $1.000 em mercadorias diversas. Sem pagar imposto. Então, eu estou cometendo o descaminho. Boa. Nesse caso, eu vou perder os $1.000. Não perde só os $500. Os 500 só perde se você for pego lá na fronteira, lá na Ponte da Amizade. Pessoal, agora o Dr. Otto não está nos ouvindo, eu vou falar para vocês. Não façam isso. Se fizerem, não sejam pegos. Só perder tudo. Aí, infelizmente, teve um caso de um senhor lá do interior de Maravilha que foi buscar bebida pro casamento da filha. Ai, que judiaria. E era espumante, várias bebidas. Ele perdeu o carro e a bebida. Depois, na justiça, como ele conseguiu provar que a história dele era verídica e era a primeira vez que ele foi, a justiça devolveu o veículo. Mas a bebida ele perdeu. Tá. Foi o casamento seco. Então, sem bebidas. Gente, agora eu vou aqui em público, né? Vou aqui confessar e pedir se eu tô cometendo um crime. Eu vou pra Argentina e o que eu trago não é vinho, é doce de leite. Cara, eu amo! Mas assim... esse tipo de produto que até um tempo atrás estava muito barato, até para quem mora pra gente que fica longe, né? Mas quando eu vou, eu sempre trago uns potão de doce de leite. Também caracteriza quando você compra produto de consumo, assim, tipo sabão, detergente, porque é muito comum para quem vai pra lá. É que existe um controle quantitativo, ou seja... E de valor, né? E de valor. Então, dependendo do valor do bem... digamos, valores, digamos, abaixo de $14, você pode trazer até 5 unidades. Então, tu pode trazer 5 vidros de doce de leite que não vai ter problema. Mas a gente precisa ver o que está por trás dessas definições de contrabando e descaminho. Que muita gente não sabe. É a proteção do emprego aqui no Brasil. Sim, do nosso produto, porque a gente consuma o produto. Se todo mundo comprar doce de leite lá da Argentina, os laticínios do Brasil que geram emprego, que geram imposto, vão ficar em dificuldade. Mas eu não vou sempre, tá, pessoal? Continuo consumindo da Tirol quando o meu acaba. Então, assim,
A gente... Sim. Claro que não é esse comércio formiguinha, que a pessoa vai lá, traz 500, 600 dólares. Não é isso que impacta tanto. O problema são as grandes redes de pessoas que trazem... por exemplo, existe a fábrica de Red Bull, por exemplo, aqui no Brasil, ela produz só para o Brasil. A da Argentina só produz para a Argentina. Tinha uma época que tinha pessoas especializadas em trazer esse produto para inundar no mercado brasileiro. Então você tirava empregos do pessoal aqui da região... Porque lá estava mais barato. Porque lá estava mais barato porque o país vizinho estava em crise. Sim. Então, a gente tem todo... Não é porque a fiscalização é ruim e não quer que... Quer proteger o empreendedor brasileiro, na verdade. Porque todo turista tem o direito de ir, passar a fronteira, fazer as suas compras, mas tem que cumprir as regras estabelecidas para não prejudicar, porque, digamos assim, a fronteira da Argentina está a 330 quilômetros daqui de Joaçaba. Então ninguém vai para lá só buscar 3 potes. Então ele vai aproveitar que foi fazer um passeio e comprou algumas coisas. Isso não impacta a indústria nacional. O que impacta é quando o pessoal vende caminhão, de caminhonete. Por exemplo, a indústria do fumo é fortemente impactada pelo contrabando de fumo. Então, isso há uma repressão muito grande das forças policiais, da Receita. Então, viu os empreendedores que estão nos acompanhando aí, que reclamam da Receita? A Receita também faz ações para proteger o comércio, o empreendedorismo e a indústria brasileira, né? Um dos objetivos não é só cobrança, existe o que a gente chama de controle aduaneiro, né? Que é entender entre fronteiras de países o que está passando, o que pode, o que não pode, e esse controle a Receita Federal faz também. Não só, né? Tráfico de drogas, armas, animais também. Olha, todo o controle do que entra e sai do país tem que passar pela aduana, que é a Receita Federal que administra. Então, às vezes as pessoas pensam, eu queria poder ir lá e comprar um container. Pode. Só que você tem que se formalizar, tem que fazer uma importação regular, pagar os tributos na importação, e aí você vai poder vender. Um dado importante que as pessoas não sabem, a Receita Federal é o órgão que mais apreende cocaína no Brasil. Eita, não sabia? Porque pelos portos e aeroportos, principalmente os portos, os brasileiros são utilizados para repassar a cocaína para a Europa, Estados Unidos. Então, como a Receita faz esse controle dos containers, e existe também uma busca ativa, porque às vezes, pelo cruzamento de dados, se vê que uma empresa ela não se sustenta, ela só foi feita para fachada. Então, a Receita consegue, por uma questão de monitoramento, apreender essas cargas. Então, é um órgão muito importante na questão da repressão aí no caso, já quadrado como tráfico internacional de drogas. Né? Então, a Receita tem um papel bem proativo nesse sentido, assim, de repressão e de coibir, inclusive eu não sabia, assim, que faz essa busca ativa, né? O Otto, ainda... para quem está nos acompanhando aqui, tem dúvidas sobre o atendimento na Receita, sobre pagamento de tributo, sobre imposto de renda, que eu acho que... O que é o maior volume da Receita hoje, assim, com relação a dúvidas? É imposto de renda ou tem outras demandas, assim, que são maiores? Olha, na verdade, a gente tem que admitir que o sistema tributário brasileiro ele é bastante complexo. Então... uma coisa que qualquer deputado ou qualquer eleitor devia buscar com o seu representante é que ele buscasse a simplificação do sistema tributário. Então, isso gera uma enormidade. E como por exemplo, a Receita Federal arrecada 60% da arrecadação de tributos no Brasil, e são muitos tributos, vai desde o ITR, claro, do produtor rural,
até o imposto de renda da pessoa jurídica. Isso sem falar que nós temos a Fazenda Estadual, que cobra os tributos relacionados ao Estado, temos a Fazenda Municipal, que cobra tributos relacionados aos municípios. Então, na verdade, são 3 instâncias de cobrança de tributos. E vocês olham só para o federal. Só os tributos federais. E a Receita ajuda, digamos, praticamente toca a infraestrutura do Simples Nacional, que é tocada a 3 mãos, né? O Simples Nacional substitui tributos federais, estaduais e municipais. Então, a Receita Federal tem essa parte de arrecadação, a parte de controle de fronteiras, e isso gera inúmeras dúvidas e demandas. Então, dizer, qual que é a demanda que mais... seria tão mais fácil aí a gente resolver isso. Mas são tantas possibilidades. Por exemplo, agora no final de setembro, termina o prazo de entrega da declaração do ITR. Então, que é o Imposto Territorial Rural. Então, quem tem imóvel na cidade paga IPTU, Imposto de Propriedade e Terreno Urbano. Isso. Não sei se é essa a sigla. E o ITR é para quem tem fazenda, sítio, propriedade rural. Exato. E tem que também fazer a declaração. Então, apesar da grande modernização, né, hoje você consegue protocolar um processo pela internet na Receita Federal. Hoje a Receita Federal quase não tem mais papel. Foi o primeiro país no mundo que fez declaração de importação e exportação eletrônica. Primeiro imposto de renda entregue pela internet foi o Brasil. Show. Então, nós conseguimos modernizar muito o fisco, mas precisamos simplificar muita coisa e continuar a modernização. Infelizmente, a gente tem pouca gente também para desenvolver todas essas soluções. A Receita Federal já teve 33 mil servidores. Hoje está com praticamente 18 mil. Eita! Então, para um país que só cresce, para um país, né, cuja arrecadação e a complexidade dos tipos de empresa, tributos não diminui. Exatamente. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países que eu sei que toda a parte contábil hoje está... Antigamente a gente pegava uns livros enormes que se chamava diário, onde tinha movimentação de todo dia, de cada empresa. Hoje tudo isso é feito pelo SPED, que é um sistema eletrônico de contabilidade. Então, o contribuinte entrega a sua contabilidade. Então, tudo isso são coisas, modernizações que vieram facilitar, mas também gera uma demanda de aperfeiçoamento do profissional de contabilidade. O próprio profissional do direito também precisa estar por dentro disso. Então, o empreendedor. O empreendedor, ele não pode só entregar a sua vida para o contador, ele precisa acompanhar isso, né? Porque tem bons profissionais em todas as categorias, né? Sim. Então, isso que é importante. E, como eu disse no início, como mexe na parte sensível do corpo humano, que é o bolso, é uma coisa que todo mundo sempre fica nervoso, né? Inclusive, tem uma passagem bíblica que o apóstolo Mateus, né? Ele que foi coletor de impostos, ele é inclusive o padroeiro dos contadores. Ele relata que foram buscar a palavra de Jesus e pediram para ele se era devido pagar impostos. E aí havia uma moeda que tinha a face de César e Jesus respondeu: dai a César o que é de César e que for de Deus o que é de Deus, né? Então ele quis dizer o seguinte: vida em sociedade, os impostos, os tributos, não temos como escapar. São necessários. Gente, encerrando com assim uma passagem bíblica, né? Não tenho nem o que dizer. Só agradecer aqui o Dr. Alto pela aula muito didática sobre o papel da Receita Federal, o que são os tributos, e não é nem falar da importância, mas assim, não existe vida em sociedade sem que haja a cobrança de tributos, né? A gestão do Estado é feita a partir desses recursos, porque não estamos nos Emirados Árabes, uma pena também. E outro aspecto que é importante, assim, para a gente encerrar,
que a gente acompanhe isso. Assim, eu não vejo outra forma, e a Receita Federal tem feito um trabalho muito legal, não sei se é no país todo, mas aqui na nossa região, de educação tributária, que é sensacional, né? Nas escolas, com professores. Não tem outro jeito de a gente exercitar os nossos direitos de cidadão, entender como funciona, cobrar por uma atuação mais adequada dos nossos representantes, se a gente também não sabe o que é um tributo, para que serve, onde é que vai. Isso começa lá na escola, isso começa lá com as nossas crianças. Então, parabenizar a Receita pelo trabalho sensacional que a gente vem acompanhando aí nas escolas. O Dr. Otto pelo trabalho já de bastante tempo na Receita Federal, né? Nosso auditor, já foi delegado aqui na nossa região. E agradecer pelo tempo de vir compartilhar um pouco aí o conhecimento com o pessoal que está acompanhando o nosso Juridioquê. Deixo que você se despeça agora também do nosso time que está aí nos acompanhando. Beijo para o time daqui da rádio, o Vandi. E continue nos acompanhando, porque nos próximos programas a gente vai falar de MEI. Vai falar de Constituição, vai falar de Simples Nacional. Então, tudo conectado com o que o Dr. Otto falou no nosso programa de hoje. Muito obrigada, Otto. Eu agradeço. E esse programa de educação fiscal é muito importante, porque quando todo mundo souber que a lixeira que está na praça é de todo mundo, provavelmente ela vai ficar lá e vai ser bem utilizada. Então, existe toda uma importância social do tributo, que é necessário todos ter essa consciência, e agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho desse assunto espinhoso que mexe com o bolso de todo mundo. Pessoal, assim, não passem esse programa de Juridioquê. Ouçam, assistam. Eu fico, falar de tributo, meu Deus, que chato. Não! Passem para as famílias de vocês. Quanto mais a gente conhecer o assunto, mais fácil vai ser de gerir os nossos recursos, de atuar para uma mudança efetiva, que é necessária, né? O Torato falou aqui, assume. É complexo, mas assim, a gente tem que parar de reclamar um pouco e olhar as vantagens. A gente viaja, né? Vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai... Cara, o sistema que a gente tem aqui de tributo, o sistema eleitoral, o sistema de seguridade social é referência para o mundo. Então, a gente tem que olhar o que a gente tem de bom também e estudar para melhorar os nossos sistemas. Porque, assim, crítico no mundo tá cheio, né? Gente querendo fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, bora resolver e ajudar. Beijo, gente. Brigadão. Juridiquês.